proveitoso para vocês do que nós entrar num assunto novo, né? Aí eu vou fazer o seguinte, então. A gente faz essa resolução dos exercícios da química inorgânica, né? E já serve como como estudo para vocês na semana que vem. Aí aqui a Mariane está perguntando se vai ser em formato de questionário no Moodle. Sim, o mesmo formato, são 10 questões aí, objetivas, né? De múltipla escolha, e vocês respondem lá, vocês têm 1 hora para fazer a prova e 2 tentativas que vocês vão poder fazer. E aí depois nós entramos na química orgânica, e temos daí então a segunda prova, mas dali 5 encontros, né? E aí depois no final tem a parte das soluções químicas, né? Soluções químicas, espectrofotometria, algumas coisas assim, que daí é a terceira parte, tá? Então já estou aqui com o material aberto. Então nós vamos pegar, eu acho que primeiro a lista do Word. Espera aí que aqui é o gabarito. Mas é o gabarito mesmo que é melhor de nós trabalhar, né? Estão vendo aí? Está projetando? Sim. Tá. Então vamos diminuir um pouco aqui também. Alguém pode ler o número 1 para nós? Que daí eu só falo a resposta aqui. Vocês têm a lista aí, gente? Deixa eu abrir aqui do lado, então. Questão 1. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio é sólido e o cloreto de hidrogênio é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Porque na fase líquida, o HCl, porque na fase líquida, o NaCl é um bom condutor de eletricidade, enquanto na fase sólida não é? Na fase líquida, os íons estão livres, podendo conduzir corrente elétrica, caso que não ocorre na fase sólida. Porque na fase líquida, o HCl é um mau condutor de eletricidade, o HCl é um material que realiza ligações covalentes, logo, não libera íons na fase líquida, logo, então, não conduz eletricidade. Porque em solução aquosa, ambos são bons condutores de eletricidade, em ambas substâncias, em meio aquoso, são produzidos íons que conduzem corrente elétrica. Questão 2. A concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado nos últimos anos. Cite uma consequência ambiental desse fato. O CO2 é um óxido ácido, portanto, quando entra em contato com a água da atmosfera, produz o ácido carbônico, H2SO3, causando problema da chuva ácida. Qual a consequência, qual a substância, segundo Arrhenius, libera como único íon positivo apenas o cátion hidrogênio em solução aquosa? A substância que libera hidrogênio, então, é o ácido, né, de Arrhenius. Aqui, então, fazer a equação de ionização do ácido e de dissociação iônica da base meio aquoso, considerando ionização e dissociação total. Então, H2SO4 e NaOH. Então, na dissociação fica o quê? 2H mais SO4 menos menos. Na mais OH
menos. Nas cinzas estão presentes substâncias que, em contato com a água, promovem o aparecimento, entre outras, das substâncias conhecidas como hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Escreva a fórmula que representa cada uma dessas duas substâncias. E aí nós temos, então, o KOH, que é o hidróxido de potássio, e o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Aí nós temos para dar o nome dos seguintes ácidos, né? E aí essa lista aí, H3BO3 é o ácido bórico. H2SO4, ácido sulfúrico. H2CO3, ácido carbônico. HNO2, ácido nitroso. HNO3, ácido nítrico, ácido clorídrico, H3PO3, ácido fosforoso, H3PO4, ácido fosfórico, ácido cloroso, ácido clórico, ácido bromídrico e ácido sulfídrico, nome desses ácidos. E aí agora, então, a fórmula, né, dos sais abaixo. Profe, Oi? tem o sulfírico e tem o sulfúrico, são diferentes, né? É, o H2SO4 é sulfúrico. Uhum. E aqui o H2S é o sulfídrico. Sulfídrico. É. Aí a fórmula, então, dos sais vai ficar FeCl3, cloreto férrico, CO2CO3, carbonato de cobre, AuSO4, sulfato de ouro, Pb3PO4, esse aqui é o bicarbonato, não, fosfato de chumbo, bicarbonato de sódio, nitrito ferroso e o clorito plúmbico. Eu tenho que falar isso. Esses aí, então. A questão 8. As bases ou hidróxidos metais alcalinos ou alcalinos terrosos são bases fortes. O ácido carbônico, H2SO3, é um ácido fraco e o clorídrico é forte. Com essas informações, julgue os itens. Bicarbonato de sódio, utilizado em talcos para bebês, age neutralizando a acidez da urina. Está correto. O calcário, utilizado pelos agricultores para aumentar o pH do solo, né? Tornar ele mais neutro ou básico. Cloreto de potássio pode ser utilizado como acidulante para a conservação de alimentos. O bicarbonato de sódio provoca gases ao reagir com o suco gástrico no estômago. Deixa eu ver então aqui. A 8. A primeira está certa, né? A segunda e a terceira estão erradas e a última está certa. O nome dos ácidos oxigenados abaixo são, respectivamente, ácido nitroso, ácido clórico, sulfúrico, sulfuroso e fosfórico. Letra A. Aqui, então, dar o nome dos óxidos, né? Óxido de hidrogênio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de potássio, óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de lítio, óxido de carbono e óxido de bário. Então, são os nomes desses óxidos aí. Terminada esta lista, então, vamos pegar
A próxima. Certo. Aqui. Não é. Estão vendo aí na apresentação? Sim. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui é um resumo sobre os ácidos, né? As bases, os óxidos e os sais. Então, nós vimos já mas isso aqui vocês podem usar também na hora da prova, tá? Para ter como material de consulta. Que tá tudo bem resumido, né? A nomenclatura também, os exemplos, né? Tá bem completo esse material. Então, até na página 26, né? Vocês têm também os exercícios resolvidos. Até um aqui que nós fizemos agora, ó, é dessa lista aqui, né? Professora, Oi. mas esse material, pelo menos eu não tenho. Eu também não. Eu não botei isso lá no Moodle? Eu acho que não, professora. Não. Eu tenho a lista do Word, prof. Ah, então foi erro meu, gente. Daí peço desculpa, mas vamos estudar ele agora, fazer os exercícios então, e depois eu boto lá, tá? Coloco esse e o gabarito do outro, né? É isso? É isso que tá faltando, né? Tem a lista 1, professora. Eu acho que tem a lista 1, lista 2 e lista 3, se eu não me engano. Que uma a Tá. gente enviou. Sim, como exercícios, né? Eu Sim, mas lembro. aí aquela a senhora também não vai disponibilizar aí o gabarito? Eu vou botar também. Eu acho que eu tenho o gabarito daquela, assim. Se eu não tiver, eu vou fazer ele, tá? Daí vocês ficam bem completo, né? Então tá. Então vamos lá. Entre os oxiácidos, a ordem crescente de força ácida para esses compostos é. Então, a ordem crescente de força é o grau de ionização, né, desses ácidos. E isso, cada ácido, ele tem um cálculo. Vamos ver se aparece aqui em cima o cálculo dos ácidos. Para isso. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui não está. Assim, ó, o exemplo, né? H2SO4 tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Isso dá um resultado total de 2. Então, o ácido em questão é forte, né? Uma outra forma de classificação é de acordo com o seu grau de ionização. Forte é maior que 50, médio de 5 a 50 e fraco menor do que 5. Por exemplo, o ácido carbônico deveria ser considerado um ácido médio, mas seu grau de ionização está abaixo de 5%. Então, é considerado um ácido fraco, não seguindo a regra. O ácido acético, principal componente do vinagre, apesar de possuir 4 hidrogênios, na sua fórmula apenas um é ionizado. Então, ele é considerado um ácido fraco. Então, diz ali que o resultado, a resposta da 1 é a letra D. Mas esse exercício nem é assim tão relevante.
Também só para saber que tem grau de ionização e que eles são classificados, né, conforme o quanto de hidrogênio vai ionizar na solução aquosa. Tá? Aí, dar os nomes dos ácidos. Ácido bórico, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido nitroso, ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido fosforoso, ácido fosfórico, ácido cloroso, ácido clórico, ácido bromídrico e ácido sulfídrico. Na 3, a tabela apresenta algumas características e aplicações de ácidos. Ácido muriático, usado para limpeza doméstica e de peças metálicas. O fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar. Ácido sulfúrico, é um desidratante e é usado na solução de bateria de carros. E o ácido nítrico é na indústria de explosivos e corantes. E aqui, então, é a fórmula, né, deles. O ácido muriático, então, o fosfórico é o H3PO4, o sulfúrico é o H2SO4, e o ácido nítrico é o HNO2. Então, seria a letra A. HCl, H3PO4, H2SO4, HNO3. Não NO2, como eu falei. Letra A, então, é 3. Completar o quadro abaixo. Classificação total número de hidroxilas, né? Aqui, então, tem uma hidroxila, é solúvel em água, todas são, tá? E com relação à força também, quanto mais íons OH tem, mais forte é a base, tá? Então, aqui, por exemplo, a mais forte é o hidróxido de chumbo, né? Depois vem o de alumínio, daí o de cálcio, e os outros, então, são iguais, né? Escreva a fórmula das bases a partir dos seus nomes. Hidróxido de níquel, NiOH3, hidróxido do ferroso, Fe2OH, hidróxido férrico, Fe entre parênteses OH2, e o férrico Fe entre parênteses OH3. Hidróxido de chumbo, PbOH2, PbOH4, na verdade, hidróxido de ouro, AuOH. Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo são, respectivamente, ácido nítrico, clórico, sulfúrico, sulfuroso e fosfórico. Letra A também. Aqui, então, olha, são todos parecidos, né? Aqui HClO, ClO2, ClO3 e ClO4. Aqui, às vezes, dá um pouco de confusão, né? O HClO é o ácido cloroso. O HClO3 é o clórico. O CO2 é o clórico. HClO2 é o clórico. O ClO3 é o cloroso e o HClO4 é o hipocloroso. Vamos ver qual é a resposta. Certo? Aqui, letra C. Letra D, então. 3, que é o hipocloroso, 4, o clórico, 1, o perclórico e 2, o cloroso.
Vamos ver aqui. Assinale a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas: detergente e vinagre, sal e coalhada, leite de magnésia e sabão, bicarbonato e açúcar, Coca-Cola e água de cal. Qual a resposta dessa aí? Quem é que me ajuda aí, gente? Uma coisa básica, né? Que a gente toma para quando tá com azia, normalmente. Magnésio? Isso aí. Então, letra C, né? O leite de magnésia e o sabão. O sabão é bem básico, né? Agora deu o nome dos óxidos. Óxido de hidrogênio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de potássio, trióxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de lítio, óxido de carbono e óxido de bário. A questão 10, então, escrever, né, os óxidos. Então, óxido de sódio, NaO, de prata, PbO, alumínio, está ali em cima, L2O3, de cobre, CuO, de ferro, o férrico, Fe2O3, o de ferro 2, Fe2O, cúprico, CuO, e áurico, AuO. Escrever a fórmula dos sais abaixo: cloreto férrico, carbonato de cobre, sulfato áurico, fosfato de chumbo, bicarbonato de sódio, nitrito ferroso e clorito plúmbico. Então, aqui na 11, então fica mais fácil mostrar, né? FeCl3, Cu2CO3, Au2CO3, Pb3PO4, 2, NaHCO3, FeNO2, 2, PbClO2, 2. As bases ou hidróxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos são bases fortes. O ácido carbônico é um ácido fraco e o clorídrico é forte. Com essas informações deduzíveis. Bicarbonato de sódio, utilizado em talcos para bebês, é a mesma que pode sim, né? É a mesma questão. Aqui, o circuito elétrico esquematizado abaixo, o copo pode conter um dos diferentes líquidos mencionados. Tem uma lâmpada, os fios metálicos, a corrente alternada e aqui vai o líquido, né? E aí se pergunta que conduz corrente elétrica, água destilada não vai conduzir. Solução aquosa de um sal, acho que sim, né? Porque aí vai conduzir corrente elétrica. De ácido clorídrico, de açúcar, de dióxido de sódio, eu acho que é então com água destilada. É a 13. D, sim. Ah, tá. Com essas 3, ela vai conduzir corrente elétrica. Solução aquosa do sal, solução aquosa do ácido e solução aquosa do hidróxido de sódio. Então, se eu coloco um sal, um ácido e uma base em solução aquosa, ela vai conduzir a corrente elétrica. Questão 14. Dado o conjunto de substâncias inorgânicas, pede-se classificá-la conforme sua função química. Então, NaCl é um sal, o H2CO3 é um óxido. Ah, não, é um ácido. Aí o Fe2O3 é um óxido, uma base,
e o CaH2 é um hidreto. Tá? Então, tal, A é a letra A. Questão 15. A alternativa que indica corretamente a classificação funcional das substâncias apresentadas é BaSO4, HClO3 é ácido, aqui é uma base, um óxido, um hidreto e um sal. Então, letra A também. A fórmula mais comum para o óxido formado para o elemento X da família 3A da tabela periódica é... Vamos ver, 16, letra D. X2O3. Vai precisar de 3 oxigênios, então, para formar esse óxido, né? Que está na família 3A. Então, precisa de 3 oxigênios para 3 elétrons dos oxigênios para cada elemento que está na família 3A. Por isso que fica dessa forma. Deixa eu ver aqui os exercícios, eu acho que é da unidade 1 e 2. A 2 vocês entregaram, né? Não, essa aqui vocês resolveram e postaram lá no Moodle ou não? Sim, isso. Tá. Isso aqui vocês entregaram, então, né? Vamos dar uma olhadinha nisso rapidinho, que daí eu não preciso também fazer gabarito, né? Já vai corrigido. Então, o fenômeno abaixo, que envolve reação química, a digestão, sim, enferrujamento de uma calha, sim, explosão de dinamite, fusão do gelo que é da neve, não, combustão do álcool de um automóvel, sim, sublimação da naftalina, não. Então, quanto que soma aí? 3 mais 4, 7, mais 32, 39, né? Dadas as fórmulas, então, nós temos aqui, assinale e escolha as proposições verdadeiras. Nós temos C e D são substâncias compostas, C, E e D não é. F e G são substâncias simples, F, carbono grafite, e G, H2, certo? B é formada por 3 tipos diferentes de elementos químicos, certo? B e C são formados pelos mesmos elementos químicos? Não, né? Aqui falta o carbono. D e F são formados pelo mesmo elemento químico? Sim. Então, soma aí 16 mais 4 mais 2. Dá 22, né? Em relação ao sistema constituído por água, gelo e vapor de água, a alternativa verdadeira é: se tem água, gelo e vapor de água. Nós temos uma substância pura, que é a água, né, num sistema heterogêneo. Associar a primeira com a segunda coluna. O que é a água? É uma substância simples, né? Não, composta. Ela é composta. Hidrogênio é um elemento químico. Gás, oxigênio é uma substância simples. O ácido acético é uma substância. O ácido acético é uma mistura. Água do mar é uma mistura, gasolina é uma mistura e o ouro é um elemento químico.
Assinale a opção que melhor representa uma mistura homogênea. Areia, água e sal, não. Massa, não. Solo, não. Ácido acético e água ou uma folha de jornal. O ácido acético e água, a gente não consegue divergir, né, num copo com água se você colocar vinagre, né? Identifica as misturas homogêneas e heterogêneas. Água e óleo de cozinha, heterogêneas. Água e sal, homogêneas. Água e areia, heterogênea. Gasolina e óleo diesel, homogênea. Álcool e acetona, homogênea. Álcool e gasolina, heterogênea. Aqui, então, constitui sistema heterogêneo, né? E a mistura formada por cubos de gelo e açúcar, os gases, água e acetona, água e xarope de groselha ou querosene e óleo diesel. Querosene e óleo diesel. Os símbolos Cl2, Cl e Cl- representam, respectivamente, o átomo do elemento cloro, a molécula da substância simples cloro e o ânion cloreto. Destas substâncias aqui, a gente pode dizer que O2, H2, PbO3 e SO8 são simples. Aqui, então, nós temos cloreto de potássio, bromo, água, monóxido de carbono e nitrogênio. Quais destas substâncias, aquelas que, se misturadas em qualquer proporção, vão formar sistemas monofásicos? Então, aqui as que vão formar esse sistema monofásico são as duas substâncias gasosas, né? A 4 e a 5. O granito usado em pisos e revestimentos de edifícios, calçadas, é um aglomerado de cristais de quartzo, de feldespato e de mica que podem ser distinguidos a olho nu num sistema constituído por granito, água e álcool. Quantas fases nós teremos? O granito, né, a água e o álcool. 3 fases. Misturando bem, agitando, né, e deixando certo tempo em repouso, diga quantas fases surgirão em cada um dos sistemas. Água e álcool 2, água e éter 2, água, álcool e cetona 3, água, álcool e mercúrio 3. Água, gasolina e areia 3 também. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, nós vamos ter quantas fases? 4, né? Vai aparecer a areia, 3, na verdade, a areia, o sal e o açúcar diluídos na água e a gasolina. Aqui, então, nós temos a questão dos isótopos, né? Isóbaros e isótopos. Então, aqui, isótopos são aqueles que têm o mesmo número atômico, né? Aqui nós temos o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Né? Então, aqui, quem que é isótopo? O 1 e o 3. Então, não é o 1 e o 2. O 2 e o 4 possuem o mesmo número de massa? Não, né? Porque o número de massa é 80 no 1 e no outro 81. 1 e 4 tem igual número de nêutrons, aí tem que fazer 80 menos 35, 81 menos 36, que dá o mesmo número de massa. E 2 e 3 são isótopos, não são, né? Eles têm um número atômico diferente. Então, a resposta aqui é 8. Aqui, então, precisa fazer, né, e diminuir, fazer a diminuição aqui para ver quais os que são isótonos, né, que tem o mesmo número de nêutrons. Então, é só fazer a diminuição e daí ver quais que são as letrinhas aqui. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y, isótono de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z.
E o número de massa de Z é 138. Vocês conseguiram resolver essa aqui? Então, eu vou colocar aqui o Y, né? O número atômico dele é 56. O número de massa é... Aqui em cima. O número de massa é 137. Ok. O Z tem o número de massa 138. Ok. E aqui diz, então, que o X, ele é o quê? Isóbaro de Y. Então, se ele é isóbaro de Y, a massa dele é 137. Né? O Z, então, o Y tem o número atômico 56, e é isótopo de Z. Então, se é isótopo de Z, aqui também é 56. Né? E agora, então, pede o quê? Qual é o número atômico de X? Né? Então, o número atômico de X é isótono de Z. Né? Então, se ele é isótono de Z, 138 menos 56, vou fazer aqui. Cento e 38 menos 56 vai dar 82. Então, aqui embaixo é 82, automaticamente aqui também será 82. Então, para eu saber agora o número de o atômico, faço como 137 menos 137 menos 82, que dá 55. Então, o número atômico de X é 55. O átomo X é isótopo do cobre. Se é isótopo, então o número atômico é 29. Isóbaro do zinco. Então, o número de massa é 64. Então, o X aqui vai ser o quê? 29 em cima 65. E 65. Um átomo X é isóbaro do cálcio, então se é isóbaro, a massa é 41. E isótopo do potássio. Então, deixa eu tirar aqui, Ctrl+V. Então, aqui fica dessa forma, 19 de número atômico e 41 de número de massa. Fechando aí, então, nossas 3 listas aí de exercícios que vocês trabalharam, né, até agora. Aí, gente, alguma dúvida? Vou parar a gravação aqui, que vai